Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 5 coisas terríveis que acontecem durante o carnaval. E a segunda coisa e a quinta coisa, na minha opinião, são as piores de todas. Então assista esse vídeo até o final, pode ser um alerta para você e para sua família, porque se você soubesse os bastidores, o que acontece, meu amigo, você nem sairia de casa. No vídeo anterior, eu te mostrei como que Satanás, ele utiliza o carnaval para cometer muitas atrocidades. E agora eu vou revelar aqui 5 coisas que acontecem no mundo espiritual e que são refletidos aqui no mundo físico por causa desse carnaval. Pois é, chegamos à época, né, enquanto milhões de pessoas estão nas ruas dançando, bebendo e se entregando aos prazeres carnais, algo terrível está acontecendo no mundo espiritual e quase ninguém percebe. Os seus olhos, eles não conseguem ver, mas a sua alma, ela consegue sentir. Existe pelo menos 5 coisas que acontecem nos bastidores espirituais durante o carnaval, que se você soubesse, você jamais iria comemorar essa festa. Essa é a primeira coisa que acontece no mundo espiritual durante o carnaval. É a ativação de principados territoriais. Ah, mas o que é isso? Eu vou te explicar agora à luz das Sagradas Escrituras. A Bíblia vai dizer que existem demônios que eles são designados para regiões específicas. Isso quer dizer que eles não atuam em qualquer área que eles querem, uma hora aqui, outra hora em outro país, não funciona assim. Eles atuam em áreas específicas. E há quem diga que tem demônios específicos que só atuam em um lugar específico. Por exemplo, em encruzilhadas. Já percebeu que existem lugares específicos que acontecem muitos acidentes? Colocam radares, colocam quebra-molas, mas não tem jeito, sempre acontece um acidente ali? Pois é. Muitos dizem que existe uma força espiritual que atua naquela área específica. Isso é chamado de principados na Bíblia. E se você ler Daniel, capítulo 10, versículo 12 a 13, você vai ver que tem um anjo ali que ele é enviado por Deus para dizer algumas palavras para Daniel. E quando ele chega, ele vai dizer que ele foi impedido durante 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia. Ou seja, existia um principado ali demoníaco governando sobre aquela região. Agora pensa comigo, se existe ali um principado sobre cada nação, o que acontece quando milhões de pessoas daquela mesma nação se entrega ao pecado ao mesmo tempo? Sabe o que acontece? Esses principados, eles são alimentados, eles ganham força, eles ganham autoridade. A entrega coletiva ao pecado funciona como um combustível para essas entidades atuarem. E durante o carnaval, cidades inteiras se tornam altares para esses principados estarem operando com total liberdade. Isso que eu falei sobre principados agora é tão profundo que eu me lembrei de uma história, um testemunho que eu ouvi há muito tempo lá atrás, quando eu ainda me converti. Tinha uma moça que morava na divisa ali com o Paraguai. E essa moça muitas vezes ficava possessa. E esses demônios demoravam muito tempo para sair do corpo daquela mulher, daquela jovem, na verdade. E um dia essa moça estava possessa e eles estavam no caminho indo para o Paraguai. Quando eles atravessaram a fronteira, os demônios saíram. Sabe o que isso quer dizer? Que eram principados. Eles não têm autoridade para estar no Paraguai. A permissão para eles atuarem era somente no Brasil, naquela área específica. Quando eles estão cruzando a fronteira, esses demônios saem. Por quê? O ambiente deles atuarem não é aquele ali. Mas não pensa que lá não vai ter demônio não, lá vai ter sim, só que outros tipos de demônio que é responsável para estar atuando ali. É interessante esse assunto dos principados, mas não vamos perder muito tempo aqui, porque eu já quero falar sobre a segunda coisa terrível que acontece, que ela é muito devastadora. Você pode até não perceber isso, mas durante o carnaval, portas espirituais são abertas sobre famílias inteiras. Efésios capítulo 4, no versículo 27, vai dizer o seguinte: não deem lugar ao diabo. A palavra lugar aqui, no grego original, é topos, que significa literalmente um lugar, um espaço, uma abertura, talvez uma brecha. E cada copo de bebida é um ato de imoralidade. Cada exposição do corpo é uma porta que se abre. E quando um membro da família abre essa porta, essa brecha, essa autoridade espiritual é concedida. E é nesse momento que o lar, a família ali é comprometida. E é por isso que muitas famílias, eles entram para o carnaval unidos e saem destroçados. Não foi o álcool que destruiu, o álcool foi só a brecha, foi só a chave para o inimigo entrar. Mas quem entrou pela porta foi justamente o inimigo. Esse ponto 3 aqui,
ele é um ponto que mais mexe com o emocional das pessoas e com certeza vai mexer com o seu também. Porque durante carnaval, não somente o carnaval, mas durante o carnaval, isso acontece de uma maneira mais elevada, que é o quê? Rituais oculto que acontecem nos bastidores. Muita gente não sabe, mas rituais são feitos. Enquanto o povo está ali na avenida, nos blocos, nos camarotes, rituais estão sendo realizados nos bastidores. Feiticeiro, pai de santo e praticante de ocultismo usam exatamente o carnaval como uma data mais poderosa do calendário espiritual das trevas. Ali sacrifícios são feitos, trabalhos são despachados, nomes são consagrados ao mal. E em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 10 a 12, vai falar sobre isso. Dá uma lidinha lá depois para você ver. Essas coisas são abominações diante do Senhor. Lá vai dizer que feitiçaria, adivinhação, consulta aos mortos, tudo isso é abominação. E tudo isso está operando a todo vapor no carnaval. Enquanto o povo está dançando, curtindo, bebendo, se embriagando, se destruindo, rituais estão acontecendo a todo vapor. E no vídeo passado eu disse que muitas pessoas desaparecem, durante o carnaval, principalmente crianças. E é exatamente por isso. Muitos rituais são feitos e, na maioria das vezes, crianças são oferecidas nesses rituais. Eu sei que é pesado, é difícil falar sobre isso aqui, mas é a realidade. Se a gente fechar os olhos para essa realidade, eu acho que é ainda pior. A quarta coisa que acontece, e talvez essa seja a mais assustadora de todas, é que durante o carnaval existe uma colheita de almas. E muita gente fala assim, morreu, foi morar com Deus, virou mais uma estrelinha, virou anjinho agora. Não é exatamente isso aí não, gente. Não é, porque não é Deus que está colhendo. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 7, do versículo 13, ele vai dizer assim: entrem pela porta estreita, pois é larga e amplo o caminho que leva à destruição. E são muitos que entram por ela. E o carnaval, se você parar para pensar, é exatamente esse caminho largo, descancarado. As pessoas elas entram rindo, dançando, comemorando, mas do outro lado está um caminho de destruição, com acidentes fatais, overdoses, muita gente se afoga, acontecem muitos assassinatos. Pois é, você já percebeu que as estatísticas de mortes durante o carnaval são assustadoras. E cada uma dessas almas que parte sem Cristo nesse período foi colhido pelo inimigo no meio dessa festa, não foi colhido por Deus. Agora, por isso que eu deixei essa aqui pro final, que essa aqui é a mais importante. Por quê? Porque o alvo de Satanás não são as pessoas do mundo, porque as pessoas que estão no mundo já é dele, e ele sabe disso. A quinta coisa que eu preciso que você entenda é que o alvo de Satanás é principalmente a igreja, e não o mundo. E é por isso que você precisa ficar em alerta, você que é igreja, saiba disso, tá? Que o mundo está cheio de caminho largo. Satanás, ele não precisa esforçar com quem já está na mão dele. Ele vai se esforçar para convencer você de que essa festinha não tem nada a ver. Vai lá na casa do seu amigo, toma uma gelada escondida, ninguém vai saber, vai pra essa festa, acontece lá uma vez só, a vida é muito curta, você tem que aproveitar. Então fica esperto com essas tentações que vêm disfarçadas de oportunidade. Em 1 Pedro, no capítulo 5, do versículo 8, diz que Satanás, o nosso inimigo, ele anda ao nosso redor como um leão que ruge procurando a quem possa devorar. E ele está procurando os que estão de pé, os que servem a Deus, os que são luz em meio às trevas. E durante o carnaval, a estratégia dele é fazer o cristão baixar a guarda, é fazer com que você pense que assistir de longe não tem problema, você vai, mas você não vai participar, que dá uma olhadinha ali, outra aqui, não faz mal, não tem nada a ver, não dá nada não, é assim que as pessoas falam por aí, não dá nada não. Pois é. Ele não precisa que você esteja no bloco, ele só precisa que você abra as portas do seu coração. Aqui eu acabei de listar 5 coisas para você ficar esperto. É claro que existe muito mais coisas, mas pelo menos de 5 coisas você já está avisado. O conhecimento é uma bênção, ele abre os nossos olhos, porque o profeta Oséias mesmo, ele vai dizer, lá no capítulo 4, versículo 6, que o povo de Deus, o povo do Senhor, ele é destruído por falta de conhecimento. Então não deixe a sua família ser destruída por falta de conhecimento. Compartilhe esse vídeo com ele, manda lá no grupo da família, manda para o seu grupo na igreja. As pessoas elas precisam ficar com os olhos abertos sobre o que está prestes a acontecer. E se você assistiu até aqui, comente, os meus olhos foram abertos. Esse é o sinal que você assistiu até o final. Se inscreva também no nosso canal, deixe o seu like e ao invés de ir pro carnaval, ao invés de ir pra festa, faça um jejum, ao invés de estar lá na avenida dançando, pulando, vá para o seu quarto, faça uma oração e ao invés de vestir uma fantasia, se vista da armadura de Deus. É bem melhor. Que o Senhor te abençoe e proteja todo o seu lar. Agora eu vou deixar um outro vídeo aparecendo aqui, que eu vou te mostrar que carnaval não é invenção brasileira. Isso começou lá atrás com os romanos, depois com os gregos e agora chegou até aqui no Brasil. Então nesse vídeo aqui eu vou te explicar a origem do carnaval.
Não perde não que esse vídeo vai estar incrível. Está aparecendo aqui, pode clicar e pode assistir agora. Eu tô te esperando lá.